Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa aos rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, permita-me, antes de fazer a reflexão do Evangelho, propriamente dito, permita-me fazer aqui uma refutação, porque existem algumas pessoas que às vezes querem desmerecer Maria Santíssima, chegam até a acusá-la de todos os adjetivos, chegam a desprezar nossa mamãe. E nosso Senhor Jesus Cristo hoje deixou bem claro como reconhecer a divindade de Maria, o que Deus fez nela, Ou seja, como é que nós vamos conhecer que Maria é obra de Deus? Pelo fruto de Maria. Jesus hoje no Evangelho diz: conhecereis a árvore pelo fruto. E o fruto de Maria, quem é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus revelou isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixou escrito nas Sagradas Escrituras para não tivermos dúvidas, Porque, graças a Deus, nós que somos católicos, nós acreditamos sim na palavra, na Bíblia Sagrada, é óbvio, mas nós não acreditamos somente na Bíblia. Nós acreditamos na tradução apostólica e acreditamos no Santo Magistério. Deus foi tão misericordioso e tão bondoso que Ele também deixou registrado nas Sagradas Escrituras, para que não restem dúvidas. No Espírito Santo de Deus, quando Nossa Senhora foi à casa de Santa Isabel, foi que Santa Isabel disse: bendito é o fruto do teu ventre. Então a nossa mamãe do céu, ela é bendita, ela é a mãe divina, é a mãe de Deus. Por mais que algumas pessoas, que só Deus conhece o coração, por mais que elas digam ao contrário, nós dizemos na Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, tá bom? Então se lembre disso, tá ok? Mas vamos lá, no Evangelho de hoje, Gente, é impossível nós escondermos quem nós somos de verdade. É impossível, impossível. Meus amados irmãos e irmãs, nós conhecemos as pessoas pelo que ela fala e pelo que ela faz. Às vezes, amados irmãos, nós, cristãos, a gente quer parecer, pessoas santas, pessoas justas, mas é só olhar para as nossas obras. É só olhar para aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer. Só isso. Não precisa, amados irmãos, muito alvoroço, não precisa muito conhecimento.
É só rezar, pedir a Deus um discernimento e nós vamos conhecer quem é que está nos levando para Deus e quem é que está nos distanciando de Deus. Quem de fato vive, né, a palavra de Deus, quem de fato é uma pessoa de Deus. É só olhar para as obras. Olha para as obras. Pede a Deus o discernimento de olhar para as obras, né, para a gente ter o discernimento. Quem é de Deus, quem não é. O que é de Deus, o que não é de Deus. Só olhar para as obras. Eu sempre, quando eu falo nessa questão de olhar para as obras e que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, eu sempre me recordo, amados irmãos, e permite-me aqui também fazer uma referência ao tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Realmente, aqueles que vivem o que São Luís pede, o que São Luís ensina, realmente eles dão frutos bons, né? A exemplo de São João Paulo II, de São Padre Pio de Pietrelcina, de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, de Santo Antônio de Santana Galvão e todos os outros santos que conheceram essa obra, né? E que se consagraram à Virgem Santíssima por meio dessa obra, né? Por meio do método ensinado nessa obra que São Luís nos ensina, né? Então é muito bom, tá bom? Vamos continuar, né? Hoje eu estou meio empolgado. Meus irmãos, de fato a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como que está a sua boca? Você está louvando a Deus? As pessoas que estão ao seu redor, elas escutam você falar de Deus porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E deve ser um falar constante, né? Deve ser um falar constante. São Paulo nos diz que na nossa boca não deve sair nenhuma palavra torta. Nós não devemos falar palavras que não nos edificam. Palavras vãs, né? E às vezes palavras até escandalosas saem de nossa boca, hein? Imagina aí, tem gente que fala tantas palavrões. Então a gente tem que ter cuidado, tem que rezar, né? Pedir a Deus discernimento para que a gente possa falar bem, né? E falar aquilo que edifique. Amados irmãos, irmãs, não adianta louvar a Deus com o pecado mortal. Deus não escuta a oração do pecador. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Às vezes, amados irmãos, a gente fica se relutando, sabe? E fica inventando desculpas, né? Para continuar no pecado. Mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, ouvintes e praticantes também. São Tiago nos ensina, não seja meros admiradores da palavra de Deus, meros ouvintes, mas também sede praticante. Então, meus irmãos, às vezes nós inventamos cada desculpa, sabe? Mas não foi isso que Jesus quis falar. Mas Deus é misericordioso. E aí a gente vai justificando uma vida pecaminosa, né? E às vezes querendo também ficar bem com pessoas que convivem conosco. Ou seja, agradando a humanidade, deixando de agradar a Deus. Mas Deus não escuta o louvor da boca de um pecador, seja ele quem for. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Deus não escuta. Deus escuta a oração do justo. Entenderam? A oração do justo agrada a Deus. Isso é verdade. Estou falando para vocês uma verdade. Entenderam? Estou falando a verdade. Amados irmãos, irmãs, Jesus Cristo diz no Santo Evangelho para nós hoje, a gente acabou de ouvir: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Em outra parte do Santo Evangelho, Jesus vai falar dos fariseus: bem profetizou Isaías sobre vocês, né? Ou seja, Jesus diz: eu estou ligado em vocês, viu? Fariseus hipócritas, parecem ser justos diante dos homens, mas escondem podridão no interior. Posso ser você, né? Não sei, talvez eu seja um fariseu, Deus é quem sabe, né? Falar bonito para as pessoas ouvir, mas viver uma vida toda torta. Não esconder de ninguém o que vive. Falar bem no canto, mas
todas as pessoas saber que você não é aquilo ali que você fala. Que Deus tem misericórdia, né, meus irmãos? Jesus diz assim: é vão o culto que me prestam. É vão. É vão o culto, meus irmãos. Aquele que vive em pecado mortal, que conscientemente sabe que está em pecado mortal e teima em estar realizando a prática de pecado mortal conscientemente, está fazendo o culto a Deus vão. É vão o culto. Pode rezar, pode ir daqui ao Juazeiro, ajoelhado, rezando um rosário, mas se não perdoar o irmão, se não estiver distante dos pecados mortais, se estiver com o coração cheio de impureza, cheio de luxúria, se for ganancioso, se está fazendo as coisas só para ser visto pelos homens, né? Imagina a pessoa sai daqui pro Juazeiro rezando rosário, minha Ave Maria, e coloca lá o carro de som e chama eu um câmera para mostrar para os outros um homem piedoso. É vão. Tá cheio de pecado mortal, coração às vezes. Quantas pessoas nós conhecemos que somos assim? Vamos falar a verdade, né? As pessoas que vivem em adultério e cultuando a Deus. As pessoas que vivem na fornicação, cultuando a Deus. As pessoas que vivem de segunda união, cultuando a Deus. As pessoas que são favoráveis ao aborto, cultuando a Deus. As pessoas que compram e não pagam, cultuando a Deus. As pessoas que não perdoam os irmãos, cultuando a Deus. As pessoas que não rezam pelos seus inimigos, mas que jogam praga para que as pessoas se deem mal, cultuando a Deus. As pessoas que desonram a Ave Maria, que desonram a Mãe de Deus, cultuando a Deus. As pessoas que desprezam e são indiferentes com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, cultuando a Deus. As pessoas que não se confessam, que não procuram uma vida sóbria, uma vida santa, uma vida justa, cultuando a Deus. As pessoas seculares, enfreadas no mundanismo, desenfreadas no pecado, no pensamento mundano, cultuando a Deus. Amados irmãos, é vão. É vão. Não faz aquilo que o Senhor pediu para fazer, mesmo sabendo dos 10 mandamentos, mesmo sabendo que nós devemos viver uma vida sóbria, uma vida piedosa, uma vida oracional, uma vida interior com nosso Senhor Jesus Cristo, e continua no pecado mortal. É vão, é hipócrita. Posso ser eu, posso ser você. É um hipócrita, é uma hipócrita. É vão. A casa não está construída sobre a rocha, Jesus Cristo de Nazaré. Não está. É vão. Jesus Cristo disse: aquele que é meu amigo guarda guarda a minha palavra e cumpre os meus mandamentos. Quem me ama guarda a minha palavra e cumpre aquilo que eu digo. E eu e meu Pai viremos nele, e nele estabelecemos a nossa morada. Falei até ligeiro, não foi? É isso, amados irmãos. A gente tem que ser, amados irmãos, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Não adianta, amados irmãos. Imagine eu, né? Vou falar de mim. Eu estar aqui falando bonito para vocês, deu a vida toda torta. É tudo vão. Talvez possa fazer alguma bondade na vida de alguém, né? As palavras. Mas para mim, se eu viver uma vida toda torta, vai servir de que para mim? De que adianta falar bonito e não obedecer a palavra de Deus? Amados irmãos, veja o que vai estar escrito lá no livro de São João. Veja só o que disseram. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Entenderam? Então, amados irmãos, é necessário nós fazermos a nossa casa sobre a rocha.
E onde é que está essa rocha? Eita. Onde é que está a rocha? Quem é a rocha? A rocha? Quem é a rocha? A rocha é o próprio Jesus, gente. Entenderam? E Jesus hoje ainda está no meio de nós. Jesus diz no Santo Evangelho: o reino de Deus está no meio de vocês. E Jesus instituiu uma igreja para perpetuar sua vida aqui na terra. Deus age ainda na terra por meio da igreja. E quando Jesus foi instituir a igreja, o que foi que ele disse? A primeira palavra que ele fez questão, né, de estabelecer. Ele chamou lá uma pessoa chamada Simão e disse: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a rocha que nós devemos construir nossa vida espiritual é os sacramentos da igreja, é os mistérios escondidos na Igreja Católica Apostólica Romana, é na doutrina sã católica apostólica romana. Nós devemos construir nossa casa sobre a rocha, a Igreja Católica, sobre a doutrina católica. Repito, Jesus, quando chamou Simão, ele disse: tu és pedra. E nós sabemos que a pedra é uma rocha, né? Isso está escrito lá em São Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amados irmãos e irmãs, que a gente possa construir a nossa casa sobre a rocha, que a gente possa ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, que a gente possa conhecer Jesus Cristo de Nazaré e saber o que é que Ele nos pede para fazer, para nós realizarmos. E como é que nós vamos saber o que Jesus pede para nos fazer, para nós fazermos? Porque hoje ficou bem claro para nós que para nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, Jesus Cristo, nós devemos fazer tudo o que Ele nos pede para fazer, conforme a nossa mamãe do céu querida nas bodas de Caná pediu para nós. Ela diz assim: fazei tudo o que meu filho vos disser. E como é que nós vamos realizar tudo o que Jesus pede para nós fazermos? É óbvio, né? Nós temos que ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, do Santo Magistério da Igreja, da Santa Tradição. Nós temos que procurar conhecer. Jesus diz ao povo por meio do profeta Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, como eu vou conhecer Jesus Cristo? Como eu vou saber o que Ele quer que eu faça? É fácil, leia as Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós não lemos e algumas vezes nós lemos e queremos distorcer. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que saber os caminhos, conhecendo, né? Infelizmente, amados irmãos, a maioria das pessoas que formam os cristãos hoje em dia, às vezes nem tem o conhecimento e muitas vezes tem o conhecimento, mas não quer passar na sua radicalidade. E às vezes nós ficamos perdidos, feitos cegos, a guiar outros cegos, né? Por exemplo, hoje mesmo eu vi, né, uma pessoa aí formadora, gravou um vídeo aí, lançou no YouTube e colocou assim: Deus, eu te escolho. Ora, gente, Jesus diz no Santo Evangelho: não foi vocês que me escolheu, fui eu que escolhi vocês, né? Aí a gente diz: Deus, eu te escolho, eu te aceito, eu aceito Jesus. Olha, não para com isso, vamos ler as Sagradas Escrituras, por favor. Não fui eu, não foi vocês que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Entenderam? Então que a gente possa, amados irmãos, nesse mês da Bíblia, pedir a Deus muita luz, muito discernimento, para não sermos enganados. Jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.